Olfato perdido volta, jovem sente perfumes após milagre na CCB. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, mas dentro de mim tudo estava escuro. Eu, Lucas, um jovem de 22 anos, filho de irmãos fiéis da congregação cristã no Brasil, nunca imaginei que um simples resfriado poderia mudar minha vida daquela maneira. Tudo começou com um espirro, depois uma dor de cabeça leve e em poucos dias, o que parecia ser apenas um incômodo passageiro se transformou em uma batalha que duraria meses. Mas antes de contar como Deus me livrou, preciso relatar cada detalhe dessa prova, porque foi nela que aprendi o verdadeiro significado da fé e da dependência do Senhor. Tudo começou em um domingo à noite, depois do culto. Eu havia chegado em casa sentindo um cansaço estranho, como se o corpo pesasse mais do que o normal. Minha mãe, sempre atenta, colocou a mão na minha testa e disse: "Filho, você está queimando." Não dei muita importância, afinal, quem nunca teve um resfriado? Tomei um chá quente, me deitei cedo e achei que no dia seguinte estaria bem. Mas não foi assim. Acordei com a garganta ardendo, o nariz entupido e uma dor no rosto que nunca havia sentido antes. Foi como se alguém tivesse colocado uma pedra quente bem no meio da minha testa, pressionando por dentro. Meus olhos lacrimejavam sem parar e o pior, não conseguia sentir cheiro de nada. No início, achei que era apenas a congestão nasal, coisa comum em gripes fortes. Mas conforme os dias passavam, o nariz desentupia, a febre baixava, porém o cheiro simplesmente não voltava. Eu respirava fundo, tentava sentir o aroma do café que minha mãe fazia de manhã, o perfume do sabonete, o cheiro da comida quente, nada. Era como se alguém tivesse desligado um sentido que eu nem sabia que era tão importante. Minha mãe, preocupada, começou a orar por mim em voz alta, colocando as mãos sobre minha cabeça e pedindo a Deus que me curasse. Eu ouvia suas palavras, mas no fundo do meu coração, uma dúvida começava a nascer. Será que Deus vai me ouvir? Os dias viraram semanas e as semanas meses. Fui a médicos, fiz exames, tomei remédios, usei sprays nasais, fiz lavagens com soro fisiológico, tentei de tudo. Cada profissional dizia a mesma coisa: isso pode ser uma sequela do vírus, às vezes o olfato demora a voltar, ou em alguns casos, não volta nunca. Aquelas palavras ecoavam na minha mente como um martelo. Nunca? Como assim nunca? Eu era jovem, saudável, tinha planos, sonhos, e agora teria que viver sem sentir o cheiro das coisas. Sem perceber o aroma da chuva, o perfume das flores, o cheiro do pão saindo do forno? Parecia uma sentença. Mas o pior não era apenas a perda do olfato. Era a solidão que aquela condição me trouxe. As pessoas não entendiam. Alguns diziam: "Ah, mas você ainda tem saúde, poderia ser pior." Outros brincavam: "Pelo menos você não sente cheiro ruim." Mas ninguém sabia o vazio que era viver assim. Eu me sentia incompleto, como se uma parte de mim tivesse sido roubada. Às vezes eu fechava os olhos e tentava lembrar como era o cheiro da minha avó, do perfume que ela usava quando eu era criança. Mas a memória ia se apagando, e isso me deixava ainda mais angustiado. Foi então que comecei a me afastar. Deixei de ir aos cultos com a mesma frequência, evitava encontrar os irmãos, porque não queria que perguntassem como eu estava. Tinha vergonha de admitir que, apesar de todas as orações, nada havia mudado. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, me dizia: "Filho, não desanime. Deus tem um tempo para tudo. Ele não nos desampara." Mas eu respondia com um silêncio amargo, porque no fundo minha fé estava abalada. Como um Deus tão bom poderia permitir que eu sofresse assim? Por que ele não me ouvia? Uma noite, depois de mais um dia difícil, eu me joguei na cama e comecei a chorar. Não eram lágrimas de dor física, mas de desespero espiritual. Senti como se estivesse afundando em um poço sem fundo. Foi então que me lembrei das palavras do irmão mais velho da congregação, que certa vez disse: "Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em cada uma delas." Aquela frase voltou à minha mente como um raio de luz. Será que eu havia esquecido que a fé não é só para os momentos bons, mas principalmente para os difíceis? No dia seguinte decidi voltar ao culto. Não com o coração leve, mas com a determinação de buscar a Deus de verdade. Quando entrei na sala de reunião, senti um aperto no peito. Os irmãos cantavam os hinos com tanta fé, e eu me perguntava: por que eu não consigo ter essa mesma certeza? Mas então o irmão que presidia o culto fez uma oração que parece que foi só para mim. Ele disse: "Senhor, sabemos que Tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Restaura, Senhor, o que o inimigo tem roubado. Devolve a alegria, a saúde, a fé daqueles que estão abatidos." Aquelas palavras me atingiram como uma flecha.
Após o culto, a irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos e um sorriso que sempre me confortava, se aproximou e segurou minhas mãos. Lucas, meu filho, eu sonhei com você essa semana. Sonhei que você estava em um jardim cheio de flores, e de repente começou a chorar porque não conseguia sentir o cheiro delas. Mas então, uma mão tocou no seu ombro, e você abriu os olhos e sentiu o perfume mais lindo que já existiu. Acredite, Deus vai te dar esse perfume de volta. Eu não sabia o que dizer. Aquela mulher simples, cheia do Espírito Santo, havia tido um sonho sobre mim. Seria um sinal? Dali em diante, comecei a orar de um jeito diferente. Não mais com palavras vazias, mas com o coração quebrantado. Todas as noites, antes de dormir, eu me ajoelhava ao lado da cama e dizia: Senhor, eu não mereço nada, mas te peço por misericórdia. Se for da tua vontade, devolve meu olfato. Mas se não for, dá-me forças para aceitar. Só não me deixe afastar de ti. E então eu ficava em silêncio, esperando. Não por uma resposta imediata, mas pela paz que só Deus pode dar. Passaram-se mais algumas semanas. Eu já havia me conformado com a ideia de que talvez nunca mais sentisse cheiros. Até que, em um domingo de manhã, algo inesperado aconteceu. Eu estava na cozinha, ajudando minha mãe a preparar o almoço, quando de repente, um aroma me atingiu como uma onda. Era o cheiro do feijão cozinhando, misturado com o tempero da carne. Parei no meio do que estava fazendo, fechei os olhos e respirei fundo. Será que é a minha imaginação? Pensei. Mas não, era real. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Mãe, eu estou sentindo o cheiro. Ela olhou para mim com os olhos arregalados e então, como se tivesse recebido a notícia mais esperada da vida, ela me abraçou forte e começamos a chorar juntos. Mas não parou por aí. Naquele mesmo dia, fui ao culto com o coração transbordando de gratidão. Quando entrei na sala, senti o cheiro da madeira dos bancos, o aroma do incenso queimando no altar, o perfume das flores que as irmãs haviam colocado na mesa. Era como se Deus estivesse me mostrando, um a um, os cheiros que eu havia perdido. Durante a oração, o irmão que presidia pediu que todos se ajoelhassem. E então, com voz firme, ele disse: Irmãos, hoje temos um testemunho vivo da misericórdia de Deus. Nosso irmão Lucas, que há meses estava sem o olfato, hoje está aqui para glorificar ao Senhor, porque ele o curou. Não consegui segurar as lágrimas. Levantei-me e com a voz embargada contei tudo o que havia passado, como Deus havia me sustentado mesmo quando minha fé estava fraca, e como, no seu tempo perfeito, Ele havia me dado de volta algo que eu achava perdido para sempre. Os irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre mim e começaram a louvar a Deus. Alguns choravam, outros sorriam, e eu sentia uma alegria que não cabia dentro de mim. Naquele momento entendi que Deus não havia me curado apenas para que eu voltasse a sentir cheiros, mas para que eu aprendesse a valorizar cada bênção, por menor que fosse. Ele queria me ensinar que mesmo nas provas mais difíceis, Ele está presente, e que sua vontade é sempre perfeita, mesmo quando não entendemos. Hoje, quando sinto o perfume de uma flor, o cheiro da terra depois da chuva, ou o aroma do pão que minha mãe assa, não vejo isso como algo comum. Vejo como um milagre, uma prova do amor de Deus por mim. Aprendi que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não vemos o caminho. E mais do que isso, aprendi que Deus não se alegra apenas quando estamos bem, mas quando, mesmo nas dificuldades, nós o buscamos de todo o coração. Por isso, hoje eu digo com toda certeza, se você está passando por uma prova, não desanime. Deus ouve suas orações, mesmo que a resposta demore. Ele conhece suas lágrimas, suas noites sem dormir, suas dúvidas. Mas Ele também conhece o final da sua história, e pode ter certeza, se você permanecer firme, Ele fará muito mais do que você pode imaginar. A minha cura não foi apenas física, foi espiritual. Deus me deu de volta o olfato, mas acima de tudo, Ele me deu uma fé mais forte, uma gratidão mais profunda e a certeza de que não importa o que aconteça, Ele nunca me abandonará. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está lendo. Que você saiba que assim como Deus ouviu minhas orações e as de minha família, Ele ouve as suas também. Não importa quão grande seja a sua luta, quão profunda seja a sua dor, Ele é poderoso para transformar sua história. E quando a vitória chegar, você olhará para trás e dirá, como eu digo hoje, ao Senhor pertence a glória, agora e para sempre. Amém. Quando penso naqueles dias em que não sentia cheiro algum, lembro-me de uma noite em que minha mãe entrou no meu quarto com um prato de comida recém-preparada. Ela colocou na minha frente um pedaço de bolo de milho, ainda quente, e disse: Filho, cheire. Diga se sente alguma coisa. Eu fechei os olhos, inspirei fundo e nada. Só o vazio.
Ela segurou minha mão e orou ali mesmo, com lágrimas nos olhos. Senhor, o Senhor que abriu os olhos do cego, que fez o coxo andar, toque no meu filho. Não é pelo cheiro, Senhor, é pela fé. É para que ele sinta que o Senhor está vivo. Aquela oração simples, mas cheia de confiança, me marcou para sempre. Não era uma súplica desesperada, mas uma conversa com um pai que ela sabia que ouvia. No domingo seguinte, na reunião da mocidade, o irmão que dirigia a palavra falou sobre o salmista que diz: Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 48. Naquele momento senti uma inquietação no coração. Será que estou realmente fazendo a vontade de Deus, mesmo nesta prova? Pensei. Não era uma pergunta de rebeldia, mas de busca. Naquela noite, depois da reunião, fiquei sozinho no salão por alguns minutos. Olhei para o púlpito, para os bancos vazios, e comecei a falar com Deus em voz baixa: Senhor, se a tua vontade é que eu fique assim pelo resto da vida, eu aceito. Mas me dá forças para te louvar mesmo sem sentir o cheiro das flores, sem saborear a comida como antes. Que o meu sacrifício de louvor seja agradável a ti. Foi uma entrega que doeu, mas que também trouxe paz. Dias depois, o irmão mais velho da congregação, homem de poucas palavras mas de muita oração, me chamou num canto depois do culto. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: Lembro quando eu era jovem e passei por uma prova parecida. Perdi a voz por quase um ano. Os médicos disseram que nunca mais cantaria. Mas eu continuei indo às reuniões, mesmo calado. Até que um dia, no meio de um hino, senti algo estalar na garganta e comecei a cantar. Não foi um milagre barulhento, irmão. Foi quietinho, como Deus gosta de fazer. Ele não precisa de espetáculo. Ele só quer que a gente confie. Aquilo me tocou fundo. Não era uma promessa de cura, mas um lembrete de que Deus age no seu tempo, do seu jeito. Uma tarde, enquanto ajudava meu pai a podar as árvores no quintal, uma folha seca caiu bem na minha frente. Eu a peguei e, sem pensar, levei ao nariz. Não senti nada, como sempre. Mas dessa vez, em vez de frustração, veio uma lembrança, a de quando eu era criança e brincava de fazer sopa com folhas e terra. Meu pai ria e dizia: Um dia você vai ser cozinheiro, meu filho, com esse faro. A saudade daqueles dias apertou meu peito, mas também me fez sorrir. Senhor, pensei, mesmo que eu nunca mais sinta cheiro, obrigado por essas memórias. Obrigado por me dar uma família que me ama. E foi ali, entre as árvores, que entendi que a gratidão não depende das circunstâncias. Ela nasce quando escolhemos ver as bênçãos que já temos, em vez de só lamentar o que falta. Na semana seguinte, a irmã que tocava piano na congregação me chamou para um lado. Irmão, ela disse, ontem sonhei com você. No sonho, você estava num jardim cheio de rosas brancas, e o Senhor Jesus estava ao seu lado. Ele pegou uma rosa, cheirou e te entregou. Você sorriu. Eu não sabia o que dizer. Não era um sonho de interpretação, mas de encorajamento. Às vezes Deus fala assim, ela continuou. Não é para te dar uma data, mas para te lembrar que Ele está contigo. Aquilo me deixou pensativo. Será que Deus usaria um sonho tão simples para me confortar? Mas quanto mais eu pensava, mais sentia que sim. Afinal, Ele já tinha usado um jumento para falar com Balaão. Por que não uma irmã de coração sincero? Um domingo à noite, depois de um dia longo, eu estava deitado na cama, cansado, quando minha mãe entrou com um copo de leite quente. Tome, filho. É para você dormir bem. Eu peguei o copo e, sem querer, cheirei. Nada. Mas quando levei o copo aos lábios, algo estranho aconteceu. Um gosto familiar invadiu minha boca. Não era só o leite. Era o cheiro do leite. Eu quase derramei tudo. Mãe, gritei. Eu sinto o cheiro do leite. Ela largou o que estava fazendo e correu. Louvado seja Deus. Ela chorou, abraçando-me. Não era um cheiro forte, mas era real. Era como se uma porta que estava fechada há meses tivesse se entreaberto só um pouquinho, mas o suficiente para eu saber que Deus estava trabalhando. Nos dias que se seguiram, os cheiros começaram a voltar aos poucos. Primeiro coisas fortes como café e alho. Depois os mais sutis, o sabonete de minha irmã, a terra molhada, o perfume do inário quando o abria. Cada novo cheiro era como um presente de Deus, uma prova de que Ele estava restaurando não só meu olfato, mas minha fé. Uma manhã, enquanto caminhava para a congregação, passei por uma padaria. O cheiro do pão fresco me fez parar. Fechei os olhos e respirei fundo. Obrigado, Senhor, murmurei. Obrigado por me fazer sentir isso de novo. Não era só o pão. Era a lembrança de que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando a gente já quase desistiu de esperar. Na reunião de oração daquela semana, quando foi minha vez de pedir, não consegui falar. As lágrimas vieram antes das palavras.
O irmão que dirigia percebeu e disse: Irmão, o Senhor já sabe o que está no seu coração. Mas se quiser compartilhar, a congregação está aqui para orar com você. Então, entre soluços, contei como Deus tinha começado a me devolver o olfato. Não era uma cura completa ainda, mas era um início. Era a prova de que Ele ouve. Quando terminei, a congregação inteira se ajoelhou. Não foram palavras bonitas ou orações elaboradas. Foram suspiros, lágrimas e ações de graças. Alguém começou a cantar baixinho. Agradecido, eu vou, Senhor, a te louvar, e logo todos se juntaram. Naquele momento não importava quem cantava desafinado ou quem não conhecia bem a letra. O que importava era que estávamos ali unidos, reconhecendo que Deus é fiel. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, parei em Marcos 5, onde Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha gastado tudo com médicos e só piorava. Mas quando tocou nas vestes de Jesus, foi curada. O que me chamou a atenção não foi só o milagre, mas a resposta de Jesus: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Marcos 5:34. Aquela mulher não tinha sido curada por merecimento, mas por fé. E não era uma fé perfeita, sem dúvidas. Era uma fé que, mesmo fraca, a levou a buscar Jesus. Aquilo me fez refletir. Quantas vezes eu tinha ido às reuniões só por obrigação? Quantas vezes tinha orado com o coração dividido? Mas Deus, em sua misericórdia, não olha para a nossa perfeição. Ele olha para o nosso coração. E quando buscamos, mesmo tropeçando, Ele se inclina para nos ouvir. Um domingo de manhã, enquanto a congregação cantava Quão grande és tu, senti um cheiro que me fez abrir os olhos. Era o perfume das flores que a irmã da frente tinha no cabelo. Era suave, quase imperceptível, mas estava lá. E de repente, como se uma cortina tivesse sido levantada, todos os cheiros da congregação me atingiram. O cheiro da madeira dos bancos, o aroma do café que alguns irmãos tomavam antes da reunião, o perfume do óleo que a irmã usava para ungir os doentes. Era tanto que quase me tive que sentar. Mas não era uma sobrecarga ruim. Era como se Deus estivesse me dizendo: Vê, filho, eu te devolvi não só o olfato, mas a capacidade de sentir a minha presença nos detalhes. Naquele momento não consegui cantar. Só chorei em silêncio enquanto a congregação continuava louvando. E Deus sabia que aquelas lágrimas eram a minha melhor oferta de gratidão. Depois do culto, muitos irmãos vieram me abraçar. Alguns choravam comigo. Outros só sorriam, sem saber o que dizer. Mas havia um irmão, recém-chegado à congregação, que me olhou nos olhos e disse: Eu também estou passando por uma prova. E hoje, vendo o que Deus fez por você, tenho certeza de que Ele não me abandonou. Aquilo me fez entender que os milagres não são só para nós. Eles são sinais para quem está ao nosso redor, para que também possam crer. Não era sobre mim. Era sobre a fidelidade de Deus que não muda, não importa quem somos ou o que enfrentamos. Nas semanas que se seguiram, meu olfato foi se aperfeiçoando. Mas o mais surpreendente não era sentir os cheiros, e sim como Deus usava isso para me ensinar. Um dia, enquanto ajudava a limpar a congregação, senti o cheiro de cera de chão. Era um cheiro que antes eu nem notaria. Mas naquele momento pensei: quantas vezes as pessoas passam por aqui e não percebem o trabalho que os irmãos têm para manter tudo limpo? Quantas vezes não valorizamos as pequenas coisas? Comecei a agradecer a Deus não só pelo meu milagre, mas por cada irmão que silenciosamente servia na obra do Senhor. A limpeza dos bancos, o café preparado para as visitas, as flores arrumadas no púlpito, tudo isso passou a ter um novo significado para mim. Era o cheiro do amor em ação. Certa vez, uma irmã idosa que sempre sentava no mesmo lugar me chamou. Jovem, ela disse: Você sabe qual é o cheiro que mais gosto? Balancei a cabeça. É o cheiro da congregação cheia. Não é perfume, não é comida. É o cheiro de gente orando, cantando, chorando, se alegrando. É o cheiro da presença de Deus entre nós. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas ela tinha razão. Havia algo único no ar quando os santos se reuniam. Não era algo que se podia comprar ou fabricar. Era o aroma da fé viva. Daquela vez em diante, sempre que entrava na congregação, eu respirava fundo, não só para sentir os cheiros, mas para me lembrar daquilo que a irmã tinha dito. A melhor fragrância é a da comunhão com Deus e com os irmãos. Um dia, enquanto orava em casa, senti um cheiro de chuva se aproximando. Abri a janela e respirei fundo. Era aquele cheiro de terra molhada, de ar fresco, que sempre me acalmava. E de repente veio à minha mente as palavras de Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua saída é certa. E ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Aquilo me fez entender que Deus não só restaura o que perdemos, como também nos ensina a ver suas promessas em tudo. A chuva não era só água.
Era um lembrete de que Deus vem a nós, refresca, renova. E assim como a terra precisa da chuva para dar fruto, nós precisamos da presença dele para viver. Hoje, quando as pessoas me perguntam como foi perder e recuperar o olfato, não falo só da parte física. Falo de como Deus usou essa prova para me ensinar a valorizar as coisas simples: o cheiro do chão depois da varredura, o aroma do inário antigo, o perfume do abraço de um irmão que não vejo há tempo. Aprendi que os milagres não são só os grandes, os espetaculares. Muitas vezes, eles estão nos detalhes que passam despercebidos. Estão no sorriso de quem ora por você, na mão que segura a sua quando você chora, na paz que vem depois de uma noite de luta. E quando pensa em quem pode estar lendo este testemunho e passando por uma prova que parece não ter fim, quero dizer, não desista. Deus não se esqueceu de você. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Talvez a sua cura não venha da maneira que você espera. Talvez não venha quando você quer. Mas ela virá. E quando vier, você não só será restaurado, como também terá uma história para contar. Uma história que não é sobre você, mas sobre a fidelidade de um Deus que ouve, que vê, que age. Um Deus que não só devolve o que foi perdido, mas que no processo nos dá algo muito maior, um coração mais próximo dele. Por isso, hoje, quando sinto o perfume de uma rosa, não penso só na flor. Penso no jardim do Éden, onde Deus caminhava com o homem. Penso na cruz, onde o cheiro de sangue e suor se misturava com o aroma do amor que salvou a humanidade. Penso no dia em que na Nova Jerusalém não haverá mais dor, nem lágrimas, nem perda. Só alegria. Só comunhão. Só o cheiro da presença de Deus, para sempre. Que este testemunho não seja só uma história para você, mas um convite. Um convite para confiar, mesmo quando não se vê a saída. Um convite para louvar, mesmo quando a voz falha. Um convite para agradecer, mesmo quando a bênção ainda não chegou. Porque no final não são os milagres que nos salvam. É Jesus. E ele já venceu. Já pagou. Já garantiu a vitória. O resto é só questão de tempo. Que Deus abençoe a todos que lerem estas palavras. Que Ele renove a esperança de quem está cansado, fortaleça a fé de quem está fraco e encha de gratidão o coração de quem já recebeu a resposta. Porque no Senhor, nenhuma oração é em vão. Nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhum sofrimento é sem propósito. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.